Uma modelo famosa salvou a filha de um bilionário em um acidente. Um ato heróico que deveria ter mudado sua vida para melhor. Mas o que ela descobriu depois daquele dia transformaria tudo de maneiras que jamais poderia imaginar. Porque às vezes, salvar uma vida pode revelar verdades que destroem tudo o que você construiu. Mariana Vasconcelos tinha 28 anos e estava no auge de sua carreira. Seu rosto estava estampado em revistas de moda do mundo inteiro e seu Instagram acumulava 4 milhões de seguidores que acompanhavam cada detalhe de sua vida perfeita. Ela era a definição ambulante de sucesso na indústria da moda brasileira. Contratos com as maiores marcas de luxo, desfiles em Milão e Paris, campanhas internacionais que pagavam valores obscenos. Mariana havia conquistado tudo o que sempre quis e sabia exatamente quanto valia. Naquela tarde de setembro em São Paulo, ela estava voltando de uma sessão de fotos para a Vogue quando seu motorista parou no sinal da Avenida Brigadeiro Faria Lima. O trânsito estava travado, como sempre. Mariana estava checando comentários em sua última postagem, um editorial de moda, onde aparecia usando um vestido de 15 mil reais, quando ouviu o barulho. Um estrondo metálico violento que fez seu coração saltar. Ela ergueu os olhos do celular e viu a cena se desenrolando à sua frente como em câmera lenta. Uma BMW preta havia colidido com um poste após desviar de um motoqueiro imprudente. O carro estava amassado na lateral direita, fumaça começando a sair do capô. E então, Mariana viu a criança, uma menina de não mais que 6 anos, presa no banco de trás, gritando. O cinto de segurança havia travado no impacto e a porta estava emperrada. A fumaça estava ficando mais densa. Mariana não pensou. Ela simplesmente agiu. Saltou do carro antes mesmo que seu motorista pudesse protestar. Seus saltos Louboutin de $1.500 batendo no asfalto quente enquanto corria em direção ao acidente. Outras pessoas estavam paralisadas, filmando com seus celulares, mas ninguém se aproximava. A fumaça estava mais espessa agora, e Mariana podia ouvir os gritos desesperados da menina. Ela puxou a maçaneta traseira com força, mas a porta não abriu. Seu coração disparou. O cheiro de queimado estava ficando mais forte. Foi quando ela viu um homem do outro lado da rua segurando uma barra de ferro. Mariana gritou, pedindo ajuda. E ele atravessou correndo. Juntos, eles forçaram a porta até que ela cedeu com um rangido metálico. Mariana mergulhou para dentro do carro, suas mãos tremendo enquanto destravava o cinto de segurança da menina. A criança estava em pânico, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas Mariana a puxou para fora com cuidado e rapidez. Assim que saíram, a fumaça ficou ainda mais densa. Elas se afastaram poucos segundos antes de pequenas chamas começarem a surgir no motor. A menina se agarrou a Mariana com força desesperada, soluçando contra seu pescoço. Seu vestido de grife estava rasgado, manchado de cinza e sujeira. Suas mãos estavam arranhadas, mas nada disso importava. Ela havia salvado aquela criança. Ao redor delas, pessoas filmavam, tiravam fotos, gritavam palavras de apoio. Em poucos minutos, ambulâncias e a polícia chegaram. Paramédicos examinaram a menina, que estava fisicamente bem, apenas assustada. O motorista da BMW também havia sobrevivido, com ferimentos leves. Foi então que o pai da menina chegou. Mariana o reconheceu imediatamente. Eduardo Almeida Monteiro, um dos homens mais ricos do Brasil. Dono de um conglomerado que incluía construtoras, redes de hotéis e investimentos em tecnologia. Sua fortuna era estimada em bilhões. Ele desceu de um Bentley preto,
o rosto pálido de terror, e correu até a filha. A menina gritou, "Papai!" e se jogou em seus braços. Eduardo a segurou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, verificando cada centímetro dela, suas mãos tremendo. Quando ele finalmente ergueu os olhos e viu Mariana, ela esperava gratidão. Esperava reconhecimento. Esperava que ele entendesse que ela havia arriscado sua própria vida para salvar a filha dele. Eduardo olhou para ela por um longo momento. Seus olhos estavam vermelhos. Seu terno impecável estava amarrotado de desespero. E então ele simplesmente pegou a filha e se virou, sem uma palavra, sem um agradecimento, sem sequer reconhecer que Mariana existia. Ele entrou no Bentley, com a menina nos braços, e foi embora, deixando Mariana parada ali no meio do caos, coberta de sujeira, sangrando levemente das mãos arranhadas. Ela ficou ali, atordoada. As pessoas ao redor a elogiavam, a parabenizavam, tiravam fotos com ela. Mas Mariana mal conseguia processar. Aquele homem nem sequer havia olhado para ela direito. Nem um obrigado. Nada. Como se ela fosse invisível. Como se o que ela havia feito não significasse nada. O vídeo viralizou em questão de horas. Alguém havia gravado tudo, desde o momento em que Mariana saltou do carro até quando arrancou a menina do veículo em chamas. As imagens eram dramáticas, cinematográficas. A modelo famosa arriscando a vida para salvar uma criança desconhecida. Até o final da noite, o vídeo tinha 10 milhões de visualizações. Pela manhã seguinte, estava em todos os noticiários. Mariana Vasconcelos era uma heroína nacional. Marcas começaram a entrar em contato, ofertas de novos contratos, campanhas de responsabilidade social querendo seu rosto. Sua agência estava em êxtase. Ela havia se tornado mais do que uma modelo. Ela era agora um símbolo de coragem e altruísmo. As propostas chegavam aos milhares. Mas em meio a toda aquela celebração, uma única coisa incomodava Mariana como uma farpa enterrada fundo. Eduardo Almeida Monteiro não havia dito uma única palavra. Nem público, nem privado, nenhum agradecimento, nenhuma mensagem. Nada. Como se ela não existisse, como se sua filha tivesse se salvado sozinha. E então, 3 dias depois do acidente, Mariana recebeu uma carta, não um e-mail, não uma mensagem, uma carta física, entregue por um mensageiro em seu apartamento de luxo na Vila Olímpia. O envelope era pesado, de papel caro, sem remetente. Ela o abriu com as mãos tremendo levemente, uma sensação estranha no peito. Dentro havia uma única folha de papel, nenhuma assinatura, apenas 3 linhas datilografadas. E o que estava escrito naquelas 3 linhas fez o sangue de Mariana gelar. Suas mãos começaram a tremer tanto que a carta quase caiu no chão, porque aquelas palavras revelavam algo que ela nunca, em seus piores pesadelos, poderia ter imaginado. Algo sobre Eduardo Monteiro, algo sobre aquela menina. E algo sobre o próprio passado de Mariana, que ela havia enterrado tão fundo que acreditava estar morto para sempre. Mas não estava morto, nunca esteve. E agora estava prestes a destruir tudo. Se essa história já está te prendendo, inscreva-se no canal, porque o que vem depois vai te deixar completamente sem palavras. Mariana leu as 3 linhas novamente. E mais uma vez, suas pernas fraquejaram e ela se sentou no sofá de couro italiano de seu apartamento, ainda segurando a carta com dedos que não paravam de tremer. As palavras eram simples, diretas, devastadoras. Você salvou minha filha. Agora eu sei quem você realmente é. Precisamos conversar. Amanhã, 15 horas, meu escritório. Não havia assinatura,
mas Mariana sabia exatamente de quem era: Eduardo Monteiro. E aquela frase, "agora eu sei quem você realmente é", ecoava em sua mente como um sino de alarme. O que ele sabia? Como ele sabia? E por que aquilo soava como uma ameaça ao invés de um agradecimento? Mariana passou a noite inteira sem dormir. Sentada em sua varanda de vidro com vista para a cidade iluminada de São Paulo, ela tentava entender. Seu passado estava enterrado havia tanto tempo. Ela havia construído sua vida tijolo por tijolo, transformando-se de uma garota pobre do interior de Minas Gerais em uma das modelos mais bem-sucedidas do Brasil. Ninguém sabia de onde ela realmente vinha. Ninguém sabia o que ela havia feito para chegar onde estava. Ela havia reconstruído sua identidade completamente. Novo nome, nova história, nova vida. Mariana Vasconcelos não existia antes de 10 anos atrás. Antes disso, ela era outra pessoa. Uma pessoa que ela havia jurado esquecer. Mas memórias são como fantasmas. Você pode trancar as portas, fechar as janelas, fingir que não existem, mas eles sempre encontram uma maneira de voltar. E agora, de alguma forma, Eduardo Monteiro havia aberto aquela porta. A pergunta era: o que exatamente ele havia descoberto? Na manhã seguinte, Mariana se arrumou com cuidado meticuloso. Escolheu um conjunto de alfaiataria bege da Armani, discreto mas poderoso. Maquiagem impecável que escondia as olheiras de uma noite sem sono. Cabelo preso em um coque elegante, ela precisava parecer no controle, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. Seu motorista a levou até a sede do Grupo Monteiro, um arranha-céu de vidro e aço na Avenida Paulista. O edifício inteiro exalava poder e dinheiro. A recepcionista a esperava, sem perguntas, sem verificações. Ela simplesmente sorriu e disse que o senhor Monteiro a aguardava no 40º andar. Mariana entrou no elevador privativo, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo. O trajeto até o topo pareceu durar uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Quando as portas se abriram, ela se viu em um corredor de mármore que levava a uma sala envidraçada com vista panorâmica da cidade. Eduardo Monteiro estava de pé junto à janela, de costas para ela. Terno cinza escuro perfeitamente cortado, mãos nos bolsos. Ele não se virou quando ela entrou. Mariana ficou parada na porta, lhe esperando. O silêncio era pesado, sufocante. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ele falou. Ele disse que havia passado os últimos 3 dias investigando ela. Que no momento em que soube o nome da mulher que havia salvado sua filha, colocou sua melhor equipe de investigadores particulares no caso. Não por desconfiança, ele explicou com voz calma e fria, mas porque precisava saber tudo sobre a pessoa que tinha sido tão importante na vida de sua filha. Ele queria agradecer adequadamente, queria recompensá-la. Mas primeiro, precisava saber quem ela era. E foi aí que as coisas ficaram interessantes, ele disse, finalmente se virando para encará-la. Mariana sentiu seu estômago revirar. O rosto de Eduardo era inexpressivo, mas seus olhos eram duros como pedra. Ele caminhou até sua mesa, pegou uma pasta e a abriu. Dentro havia documentos, fotos antigas, registros que Mariana pensava ter destruído há anos. Ele começou a falar, e cada palavra era como uma punhalada. Ele sabia que Mariana Vasconcelos não era seu nome real. Sabia que ela havia mudado de identidade legalmente 10 anos atrás. Sabia que antes disso ela era Maria Santos, filha de uma costureira e um pedreiro de uma cidade pequena em Minas Gerais. Mas Eduardo não parou por aí. Ele sabia mais, muito mais.
Ele sabia que aos 18 anos, Maria Santos havia testemunhado contra um empresário corrupto em sua cidade natal. Um homem poderoso que estava envolvido em lavagem de dinheiro e extorsão. Maria trabalhava como secretária em sua empresa e havia descoberto tudo por acidente. Quando ela levou as informações para a polícia, sua vida virou um inferno. Ameaças de morte, sua família sendo perseguida, sua casa invadida. O empresário tinha conexões, poder, recursos. A polícia ofereceu proteção, mas não era suficiente. Então Maria fez a única coisa que podia fazer para sobreviver. Ela desapareceu. Com a ajuda de um promotor que acreditou nela, conseguiu mudar de identidade legalmente. Virou Mariana Vasconcelos. Se mudou para São Paulo. Começou do zero. Trabalhou em bares, limpou casas, fez trabalhos que ninguém queria. Até que um dia foi descoberta por um olheiro de uma agência de modelos em uma estação de metrô. Seu rosto tinha algo especial, disseram. E assim começou sua ascensão. Ela construiu sua carreira com unhas e dentes, determinada a nunca mais ser aquela garota assustada correndo pela vida. Mariana ficou em silêncio enquanto Eduardo falava. Suas mãos estavam apertadas com tanta força que suas unhas cravavam nas palmas. Ela não negou nada. Que sentido teria? Ele tinha tudo ali, documentado, provado. Quando ele finalmente terminou, Mariana ergueu o queixo e perguntou o que ele queria. Por que havia pedido aquele encontro? Por que estava revirando seu passado? Eduardo se sentou em sua cadeira de couro, estudando-a por um longo momento. Então ele disse algo que ela não esperava. Ele disse que não estava ali para ameaçá-la ou expô-la. Pelo contrário, ele a admirava. Admirava sua coragem, não apenas em salvar sua filha, mas em reconstruir sua vida inteira do zero, em sobreviver quando tudo estava contra ela. Mariana piscou, confusa. Se ele não estava ali para destruí-la, então o que ele queria? Eduardo se levantou e caminhou até ela. Parou a poucos passos de distância, seus olhos encontrando os dela. Ele disse que sua filha, Sofia, não parava de falar sobre ela. A moça bonita que a salvou, a heroína. Sofia queria conhecê-la melhor, queria agradecer pessoalmente. E Eduardo queria algo também. Ele queria que Mariana fizesse parte de uma campanha que ele estava lançando. Uma fundação para crianças em situação de risco. Ele queria o rosto dela, sua história, sua coragem como símbolo. Ele estava disposto a pagar qualquer valor. E, mais importante, ele estava oferecendo sua proteção. Mariana franziu a testa. Proteção contra o quê? Eduardo suspirou e voltou para sua mesa. Ele disse que o empresário que ela havia denunciado 10 anos atrás havia sido solto recentemente. Estava livre, com recursos, e segundo as informações que Eduardo tinha acesso, estava procurando por ela. Maria Santos havia desaparecido do mapa, mas Mariana Vasconcelos era famosa demais para se esconder. Era apenas questão de tempo até que ele conectasse os pontos, especialmente agora que seu rosto estava em todos os noticiários por causa do resgate. O sangue de Mariana gelou. Ela havia pensado que estava segura, que 10 anos e uma nova identidade seriam suficientes. Mas ela estava errada, e agora aquele homem perigoso estava solto e procurando por ela. Eduardo continuou falando, explicando que tinha recursos, segurança, advogados, que poderia protegê-la de maneiras que ela nunca conseguiria sozinha. Mas, em troca, ele queria sua cooperação. Queria que ela fizesse parte de seu projeto. Queria usar sua história, sua imagem, sua influência. Mariana se sentiu presa. Por um lado,
A oferta de Eduardo era generosa, até protetora. Por outro, parecia uma armadilha dourada. Ela havia lutado tanto para ser independente, para não dever nada a ninguém. E agora este homem, este bilionário que nem sequer havia agradecido quando ela salvou sua filha, estava oferecendo proteção com condições. Como ela poderia confiar nele? Como poderia saber que suas intenções eram realmente boas? Você já teve que escolher entre sua segurança e sua independência? Conta nos comentários o que você faria nessa situação. Mariana olhou para Eduardo com uma mistura de desconfiança e desespero. Ela queria recusar. Queria dizer que não precisava da ajuda dele, que conseguiria se proteger sozinha, como sempre fez. Mas a verdade era que ela estava apavorada. A ideia de que aquele homem perigoso do seu passado estava solto e procurando por ela era um pesadelo que ela pensava ter deixado para trás. E agora estava de volta, mais real e ameaçador do que nunca. Eduardo percebeu sua hesitação. Ele voltou a se sentar e empurrou uma segunda pasta pela mesa em direção a ela. Mariana a abriu com mãos trêmulas. Dentro havia fotos de vigilância, relatórios de investigadores, registros de movimentação, tudo sobre Rogério Tavares, o empresário que ela havia denunciado uma década atrás. Nas fotos recentes, ele estava saindo da prisão, cercado de advogados caros. Outras fotos o mostravam em reuniões com homens de aparência sinistra. E havia uma foto que fez o coração de Mariana parar. Rogério segurando uma revista onde o rosto dela estava estampado na capa. A data da foto era de 2 dias atrás, 2 dias depois do acidente, depois que seu rosto havia sido transmitido em todos os canais de televisão do país. Eduardo explicou com voz grave que seus investigadores haviam interceptado conversas. Rogério havia reconhecido ela. Mesmo com um nome diferente, mesmo com a aparência mais sofisticada, os olhos eram os mesmos, e ele estava furioso. Durante 10 anos na prisão, ele havia planejado sua vingança contra a garota que o havia entregado. E agora ele a havia encontrado. Mariana sentiu náusea subindo pela garganta. Suas mãos tremiam tanto que ela precisou colocar a pasta sobre a mesa. Eduardo se levantou novamente e serviu um copo de água para ela. Quando ela conseguiu beber, ele continuou falando. Disse que entendia se ela precisasse de tempo para pensar, mas que o tempo era um luxo que ela não tinha. Rogério era perigoso, tinha conexões com o crime organizado e não descansaria até encontrá-la. Eduardo podia oferecer segurança 24 horas, uma equipe jurídica para conseguir uma ordem de restrição, até mesmo realocação se necessário. Mas precisava de uma resposta. Mariana fechou os olhos. 10 anos de trabalho duro para construir sua independência, e agora estava sendo forçada a escolher entre seu orgulho e sua vida. Ela perguntou o que exatamente ele esperava dela nessa campanha. Eduardo explicou que seria o rosto de uma fundação chamada Recomeço, dedicada a ajudar crianças e adolescentes em situações vulneráveis. Ela daria palestras, participaria de eventos, usaria sua história de superação como inspiração. Nada que comprometesse sua carreira de modelo, pelo contrário, elevaria sua imagem ainda mais. E, em troca, ele garantiria sua proteção total. Parecia bom demais para ser verdade. E Mariana aprendeu da pior maneira que quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente há algo escondido. Ela olhou nos olhos de Eduardo e perguntou diretamente: qual era o verdadeiro motivo dele? Por que um bilionário, que nem sequer havia agradecido quando ela salvou sua filha, agora estava oferecendo proteção e oportunidades?
O que ele realmente ganhava com isso? Eduardo se recostou na cadeira, um pequeno sorriso surgindo no canto de sua boca pela primeira vez. Ele disse que ela era mais esperta do que pensava. Que sim, havia outro motivo. Sua empresa estava enfrentando uma crise de imagem. Escândalos de corrupção, acusações de práticas trabalhistas abusivas, processos de danos ambientais. Sua reputação estava sendo destruída pela mídia e ele precisava de algo positivo, algo que mostrasse o lado humano de seu conglomerado. Uma fundação legítima, com um rosto legítimo, com uma história real de superação. Mariana seria perfeita. E sim, ele se beneficiaria disso tanto quanto ela. A honestidade brutal de Eduardo pegou Mariana de surpresa. Pelo menos ele não estava mentindo sobre suas intenções. Ele estava sendo transparente sobre o fato de que aquilo era uma transação. Ela oferecia sua imagem e história. Ele oferecia proteção e recursos. Ambos ganhavam algo. Mas ainda assim, havia algo que a incomodava profundamente. Ela havia passado 10 anos fugindo de um homem poderoso que queria controlá-la. E agora estava sendo puxada para a órbita de outro homem poderoso. Mesmo que por motivos diferentes, a sensação de perda de controle era a mesma. Mariana se levantou da cadeira, disse que precisava pensar, que precisava de pelo menos 24 horas para decidir. Eduardo assentiu, mas alertou que ela precisava entender a gravidade da situação. Rogério não ia esperar. Ele já sabia onde ela morava, onde trabalhava, quais lugares frequentava. A qualquer momento, ele poderia fazer sua jogada. Eduardo podia colocar seguranças nela imediatamente, mesmo antes de ela dar uma resposta definitiva sobre a fundação. Apenas por precaução. Apenas porque ela havia salvado sua filha e ele não deixaria nada acontecer com ela por causa disso. Mariana queria recusar até isso. Queria sair daquele escritório e resolver seus próprios problemas. Mas quando olhou novamente para as fotos de Rogério, para aqueles olhos frios e vingativos, seu instinto de sobrevivência falou mais alto que seu orgulho. Ela aceitou a segurança temporária. Eduardo fez uma ligação e em minutos um homem entrou no escritório. Alto, musculoso, com uma postura militar inconfundível. Eduardo o apresentou como Dante, ex-militar de forças especiais, agora chefe de sua equipe de segurança pessoal. Dante seria responsável por proteger Mariana a partir daquele momento. Mariana saiu do Grupo Monteiro se sentindo como se tivesse vendido sua alma. Dante a seguiu até seu carro, discreto, mas presente. No caminho para casa, ela não conseguia parar de pensar em como sua vida havia virado de cabeça para baixo em apenas 3 dias. Ela havia salvo uma criança em um ato de puro instinto e bondade. E agora estava presa em uma teia de perigo, poder e transações que ela nunca pediu. Quando chegou em seu apartamento, Mariana se trancou no quarto e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Ela havia sido tão forte por tanto tempo, construído tudo sozinha, e agora sentia como se tudo estivesse desmoronando. O telefone tocou. Era sua agente, empolgada com 3 novas ofertas de contratos que haviam chegado depois da repercussão do resgate. Marcas queriam associar suas imagens à dela. Dinheiro estava chovendo, mas Mariana mal conseguia se importar. De que adiantava dinheiro se ela não tinha paz? De que adiantava fama se ela tinha que viver com medo? Ela dormiu mal aquela noite, acordando a cada barulho, cada sombra. Pela manhã, exausta, tomou sua decisão. Ligou para Eduardo e disse que aceitava. Faria parte da fundação. Seria o rosto da campanha. Daria as palestras e eventos.
E, em troca, ele garantiria sua proteção total e usaria todos os seus recursos para mantê-la segura. Eduardo pareceu satisfeito. Disse que enviaria os contratos para ela revisar e que marcariam uma reunião com sua filha Sofia, que não parava de perguntar pela moça bonita. Nos dias seguintes, Mariana mergulhou em uma nova rotina. Reuniões com a equipe da fundação, sessões de fotos para a campanha, entrevistas cuidadosamente roteirizadas, onde ela compartilhava uma versão editada de sua história. Dante estava sempre por perto, uma sombra silenciosa, mas reconfortante. Eduardo era profissional, direto, tratando tudo como um negócio que realmente era. E então chegou o dia de conhecer Sofia. Mariana foi até a mansão dos Monteiro em um bairro nobre de São Paulo. A casa era absurdamente grande, cercada por jardins impecáveis e segurança discreta. Sofia veio correndo até ela assim que a viu, seus olhos castanhos brilhando de emoção. A menina a abraçou com força, dizendo que havia desenhado um monte de desenhos para ela, que contava para todos na escola sobre a moça bonita que a salvou. A inocência e gratidão genuína de Sofia derreteram algo dentro de Mariana. Pelo menos havia algo real em meio a toda aquela transação fria de interesses. Elas passaram a tarde juntas. Sofia mostrou seus brinquedos, seus desenhos, falou sobre a escola e seus amigos. Eduardo observava de longe, e Mariana podia ver algo mudando em sua expressão. Algo que parecia quase humano por trás daquela fachada de empresário frio. Quando Sofia finalmente foi jantar, Eduardo convidou Mariana para conversar na biblioteca. E foi ali que ele contou a verdade que mudaria tudo. Ele disse que a mãe de Sofia havia morrido 3 anos atrás. Câncer. Ela tinha apenas 3 anos quando perdeu a mãe. E Eduardo havia criado a menina sozinho desde então. Trabalho tinha sido sua forma de lidar com a dor, mas ele sabia que havia se distanciado emocionalmente de Sofia no processo. E quando aquele acidente aconteceu, quando ele quase perdeu a única coisa que ainda importava em sua vida, algo quebrou dentro dele. Ele percebeu o quanto havia se tornado frio, o quanto havia se perdido em poder e dinheiro e esquecido do que realmente importava. Eduardo olhou para Mariana com olhos que pela primeira vez mostravam vulnerabilidade real. Ele disse que quando viu ela arriscando sua vida por uma criança que nem conhecia, percebeu o quanto havia se tornado o oposto disso. Que ele tinha todo o poder e dinheiro do mundo, mas não teria tido a coragem de fazer o que ela fez. E foi por isso que ele não agradeceu naquele dia. Não porque não se importasse, mas porque estava envergonhado. Envergonhado de ter se tornado o tipo de homem que mede tudo em termos de transações e poder, incapaz de um gesto simples e humano de gratidão. Mariana ficou em silêncio, processando aquela confissão. O homem à sua frente, de repente, não parecia mais o bilionário intimidador, mas apenas um pai sozinho, tentando não estragar a única coisa boa que ainda tinha na vida. E então ele disse algo que ela não esperava. Ele disse que se ela quisesse sair do acordo, ele entenderia, que manteria a proteção de qualquer forma, sem exigir nada em troca. Que ela havia salvado sua filha, e ele nunca conseguiria pagar aquela dívida, não importa quantos contratos ou campanhas fizessem juntos. Era a saída que Mariana queria, a chance de recuperar sua independência, mas estranhamente ela se viu hesitando. Porque pela primeira vez, desde que tudo começou, ela viu Eduardo como um ser humano real. Não apenas como um homem poderoso tentando usá-la. E ela viu Sofia,
aquela criança doce que havia perdido a mãe tão cedo e que olhava para Mariana com admiração genuína e se deu conta de que talvez, apenas talvez, aquela não fosse apenas uma transação fria, talvez houvesse algo mais ali, algo real. Mas o que Mariana não sabia, o que ninguém sabia ainda, era que tudo aquilo estava prestes a se complicar de formas que ninguém poderia prever. Porque Rogério Tavares não estava apenas planejando vingança, ele estava planejando algo muito maior. E Mariana, Eduardo e até a pequena Sofia estavam prestes a se ver no centro de uma tempestade que nenhuma quantidade de dinheiro ou poder seria capaz de controlar. Se essa injustiça te revolta tanto quanto a mim, se inscreve para apoiar essas histórias e para o desfecho que você não vai acreditar. Mariana decidiu ficar no acordo, não apenas pela proteção, mas porque algo genuíno estava começando a se formar ali. Nos dias seguintes, ela se viu passando mais tempo com Sofia. A menina a visitava no set de fotos, levava desenhos, fazia perguntas sobre moda e modelagem. E Mariana, que sempre evitou conexões profundas por medo de se machucar, encontrou-se baixando a guarda. Sofia era impossível de resistir. Sua inocência, sua alegria pura, a forma como olhava para Mariana como se ela fosse uma super-heroína real. Eduardo também estava mudando. Ele começou a chegar mais cedo em casa para jantar com Sofia, participava mais, sorria mais. E nas reuniões sobre a fundação, Mariana notava que ele realmente se importava com o projeto. Não era apenas uma jogada de relações públicas. Ele queria fazer diferença. Eles começaram a conversar mais, além do profissional. Compartilhavam histórias, perspectivas, até mesmo risos ocasionais. Uma amizade improvável estava se formando entre a modelo que havia construído tudo do zero e o bilionário que havia herdado um império, mas perdido sua humanidade no processo. A Fundação do Recomeço foi lançada em um evento massivo no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Mariana estava deslumbrante em um vestido vermelho, e seu discurso sobre superação e segundas chances deixou muitos na plateia com lágrimas nos olhos. Ela compartilhou uma versão cuidadosa de sua história, falando sobre vir de origem humilde, sobre reconstruir a vida, sobre nunca desistir mesmo quando tudo parece impossível. A repercussão foi enorme. Doações começaram a chegar aos milhões. A imagem de Eduardo começou a melhorar. Tudo parecia estar finalmente se encaixando, mas Dante, o chefe de segurança, estava preocupado. Ele vinha alertando Eduardo havia dias que algo não estava certo. Rogério Tavares havia sumido do radar. Nenhuma movimentação, nenhum registro, nada. E isso não era um bom sinal. Homens como Rogério não simplesmente desapareciam. Eles se escondiam antes de atacar. Dante dobrou a segurança ao redor de Mariana, mas ela começou a sentir-se sufocada. Seguranças a seguindo para todo lugar. Câmeras, protocolos. Ela entendia a necessidade, mas não conseguia evitar a sensação de estar em uma prisão dourada. Uma tarde, Mariana convenceu Dante a deixá-la ter algumas horas sozinha. Ela precisava de normalidade, de sentir-se humana novamente. Contra seu melhor julgamento, Dante concordou, mas apenas se ela ficasse no apartamento e mantivesse o telefone sempre à mão. Mariana aceitou. Finalmente sozinha, ela preparou um chá, colocou música suave e tentou relaxar pela primeira vez em semanas. Foi quando a campainha tocou. Ela olhou pelo interfone e viu um entregador de flores. Enorme buquê de rosas brancas. Mariana franziu a testa. Ela não estava esperando flores. Mas antes que pudesse perguntar,
O entregador disse que era de Eduardo, um presente pelo sucesso do evento da fundação. Mariana sorriu. Talvez Eduardo estivesse se tornando menos formal, afinal. Ela desceu para receber as flores pessoalmente. Quando abriu a porta do apartamento, o entregador estava ali com o buquê, rosas brancas perfeitas, pelo menos 3 dúzias. Mas quando ele ergueu o rosto e ela viu seus olhos, seu sangue gelou. Não era um entregador, era Rogério Tavares. Mais velho, com rugas profundas e olhos ainda mais frios do que ela lembrava. E ele estava sorrindo. Um sorriso que não tinha nada de caloroso ou amigável. Era o sorriso de um predador que finalmente encurralou sua presa. Mariana tentou fechar a porta, mas ele foi mais rápido. Empurrou-a para dentro do apartamento, as flores caindo no chão. Ela tentou gritar, mas ele cobriu sua boca com a mão. Sua força era brutal, seu corpo ainda musculoso apesar dos anos de prisão. Ele a arrastou para dentro, fechou a porta com o pé. Mariana lutou, tentou arranhar, chutar, qualquer coisa. Mas ele era muito mais forte. Ele a jogou no sofá e se posicionou entre ela e a saída. Rogério começou a falar. Sua voz era áspera de anos de cigarro e ódio. Ele disse que havia esperado 10 anos por aquele momento. 10 anos pensando em todas as formas que poderia fazer ela pagar pelo que fez com sua vida. Ele perdeu tudo por causa dela. Sua empresa, sua reputação, sua liberdade. E agora ela estava ali, linda e famosa, vivendo uma vida de luxo, enquanto ele apodreceu em uma cela. Não era justo. E ele ia consertar essa injustiça. Ele ia fazer ela pagar de todas as formas possíveis. Mariana tentava pensar. Seu telefone estava na mesa de centro, a poucos metros de distância. Se conseguisse alcançá-lo, poderia ligar para Dante. Mas Rogério estava bloqueando seu caminho, seus olhos fixos nela como um animal selvagem. Ela precisava mantê-lo falando, ganhar tempo. Então ela disse, com voz tremendo, mas firme, que ele estava cometendo um erro, que ela estava protegida agora, que pessoas poderosas sabiam onde ela estava, que ele não ia conseguir sair dali. Rogério riu. Uma risada amarga e assustadora. Ele disse que ela não entendia. Ele não estava ali para machucá-la fisicamente. Isso seria muito simples, muito rápido. Não, ele queria algo muito pior. Ele queria destruir tudo o que ela havia construído. Queria que ela sentisse a mesma dor que ele sentiu quando perdeu tudo. E ele tinha exatamente o que precisava para fazer isso. Ele puxou um envelope do bolso e jogou sobre a mesa de centro. Dentro havia fotos. Fotos antigas de Mariana, ou melhor, de Maria Santos. Fotos que ela pensava terem sido destruídas. Mas não eram apenas fotos inocentes. Eram fotos que ela havia tirado quando tinha 18 anos, desesperada por dinheiro para ajudar sua família. Fotos sensuais, em poses comprometedoras, que ela havia vendido para um site duvidoso antes de tudo explodir e ela ter que fugir. Fotos que, se tornadas públicas agora, destruiriam sua carreira de modelo, sua imagem de heroína, toda a reputação que ela havia construído. A indústria da moda era cruel e impiedosa. Uma modelo com passado em fotos assim seria cancelada instantaneamente, não importa a história por trás. Mariana sentiu o mundo desabando. Ela havia esquecido completamente dessas fotos. Foi há tanto tempo, em um momento tão desesperador de sua vida. Mas agora, nas mãos erradas, elas eram uma arma devastadora. Rogério continuou falando, dizendo que ia vazar as fotos para toda a mídia, para todas as marcas que trabalhavam com ela, para a fundação de Eduardo,
Ia destruir sua reputação completamente, e não havia nada que ela pudesse fazer para impedir. Mas então ele fez uma proposta. Ele disse que poderia esquecer as fotos, poderia até mesmo deixá-la em paz para sempre, se ela fizesse uma coisa por ele, uma única coisa. Ela precisava usar sua proximidade com Eduardo Monteiro para conseguir informações. Informações confidenciais sobre negócios, contratos, investimentos. Rogério havia perdido seu império, mas ainda tinha conexões no mercado negro. Com as informações certas, ele poderia reconstruir sua fortuna e destruir Eduardo no processo. Era a vingança perfeita. Destruir a vida do homem poderoso que estava protegendo a garota que o havia destruído. Mariana se sentiu presa entre dois infernos. Se recusasse, Rogério destruiria sua carreira e reputação. Se aceitasse, trairia Eduardo e Sofia, as únicas pessoas que haviam mostrado bondade genuína a ela. Mais do que isso, seria cúmplice de um crime, espionagem corporativa, insider trading, fraude. Ela poderia ir presa. E depois de tudo que lutou para construir, depois de 10 anos reconstruindo sua vida, ela estaria de volta ao fundo do poço. Mas dessa vez, sem possibilidade de recomeço. Rogério deu a ela 24 horas para decidir. Disse que voltaria no dia seguinte, mesmo horário, para sua resposta. E que se ela tentasse contar para Eduardo ou para a segurança, as fotos estariam na internet em questão de minutos. Ele tinha pessoas esperando seu sinal. Ela estava completamente presa. Ele saiu do apartamento, deixando o envelope com as fotos sobre a mesa. Um lembrete físico da escolha impossível que ela tinha que fazer. Assim que ele saiu, Mariana desabou. Lágrimas escorriam sem controle. Seu corpo tremia violentamente. Ela havia sido tão cuidadosa, tão forte, e mesmo assim, seu passado a alcançou. E agora ela tinha que escolher entre destruir sua própria vida ou destruir a vida de pessoas que ela havia aprendido a se importar. Não havia saída boa, não havia solução perfeita. Apenas perda e dor de todos os lados. Ela passou a noite inteira acordada, olhando para o envelope, para as fotos que representavam o maior erro de sua juventude. Como algo que ela fez há tanto tempo, em um momento de desespero absoluto, poderia voltar para assombrá-la assim? Como a vida poderia ser tão cruelmente cíclica? Ela havia corrido daquele homem por uma década, reconstruído tudo, e agora ele estava de volta, ainda mais perigoso, ainda mais determinado a destruí-la. Pela manhã, Mariana tomou sua decisão, e era uma decisão que ninguém esperaria, uma decisão que mudaria tudo, não apenas para ela, mas para todos envolvidos. Porque às vezes, quando você está preso entre duas escolhas impossíveis, a única saída é criar uma terceira opção, uma opção que ninguém viu vindo. E Mariana, que havia sobrevivido a tanto, que havia reconstruído sua vida das cinzas, ainda tinha um truque na manga. Um truque que Rogério Tavares, em toda sua arrogância e sede de vingança, nunca imaginou que ela pudesse ter. Mariana não esperou Rogério voltar. Ela sabia que se esperasse as 24 horas, ele teria o controle total da situação. Então ela fez algo que ninguém esperava. Ela pegou o telefone e ligou para Eduardo e contou tudo, cada detalhe, as fotos, a chantagem, as ameaças, a proposta de espionagem. Ela não escondeu nada, nem mesmo os erros mais vergonhosos de seu passado, porque ela percebeu algo fundamental naquela noite sem dormir. Segredos só têm poder quando são mantidos no escuro. E a única forma de desarmar Rogério era tirar esse poder dele antes que ele pudesse usá-lo. Eduardo ouviu em silêncio.
Quando ela terminou, Mariana esperou pela rejeição, pela decepção, pelo julgamento, mas o que veio foi diferente. Eduardo simplesmente disse que ela precisava ir para sua casa imediatamente, que ele chamaria Dante e sua equipe jurídica, que resolveriam aquilo juntos. A calma em sua voz, a ausência de julgamento, pegou Mariana completamente de surpresa. Ela estava esperando condenação, mas recebeu apoio incondicional. 2 horas depois, Mariana estava na mansão dos Monteiro, sentada na mesma biblioteca onde Eduardo havia compartilhado sua vulnerabilidade semanas atrás. Mas desta vez, a sala estava cheia. Dante e 3 de seus homens de segurança, 2 advogados especialistas em crimes cibernéticos e chantagem, e Eduardo, sentado ao lado dela, não do outro lado da mesa como antes. Eles começaram a trabalhar em um plano, e não era um plano defensivo, era um contra-ataque. Os advogados explicaram que chantagem era crime grave, espionagem industrial também. Se conseguissem provas sólidas do que Rogério estava tentando fazer, ele voltaria para a prisão por muito mais tempo. O problema era conseguir essas provas sem colocar Mariana em risco. Foi quando Dante teve uma ideia. Eles fariam Mariana fingir que concordava com a chantagem. Ela se encontraria com Rogério como combinado, mas usando um gravador escondido. Conseguiriam ele admitindo tudo, em detalhes, de forma que não deixasse dúvidas em tribunal. Mariana estava apavorada, mas concordou. Era arriscado, mas era a única forma de acabar com aquilo de uma vez por todas. Eles passaram o resto do dia preparando. Dante e sua equipe instalariam equipamento de vigilância ao redor do apartamento de Mariana. Ela usaria um microfone minúsculo escondido em um colar. Haveria homens posicionados estrategicamente, prontos para intervir ao primeiro sinal de perigo. Eduardo queria acompanhar pessoalmente, mas os advogados o convenceram de que seria melhor ficar na central de comando que montariam em um veículo próximo. Sofia apareceu na biblioteca naquele momento, procurando o pai para mostrar um desenho da escola. Quando viu Mariana, correu para abraçá-la, completamente alheia à tensão na sala. Mariana a abraçou de volta, sentindo aquele coração pequeno batendo contra o seu. E naquele momento, ela soube exatamente por que estava fazendo aquilo. Não era só por ela, era por Sofia também, por Eduardo, por todas as pessoas que Rogério poderia machucar se ela não o parasse agora. Ela não deixaria que aquele homem destruísse mais ninguém. No dia seguinte, às 3 da tarde, Mariana estava em seu apartamento. O colar com o microfone pendurado em seu pescoço. Dante e sua equipe posicionados. Eduardo e os advogados no veículo de comando uma quadra abaixo. Ela tentava manter as mãos firmes, mas elas tremiam levemente. A campainha tocou exatamente no horário combinado. Rogério era pontual. Ela tinha que admitir. Ela respirou fundo e abriu a porta. Rogério entrou com a mesma arrogância do dia anterior. Olhou ao redor como se já fosse dono do lugar. Mariana fechou a porta atrás dele e se posicionou de forma que as câmeras escondidas o capturassem perfeitamente. Ela disse, com voz mais firme do que se sentia, que havia pensado muito e que concordaria com o plano dele, que conseguiria as informações de Eduardo Monteiro, mas que precisava de garantias, precisava ter certeza de que ele destruiria as fotos depois. Rogério sorriu. Aquele mesmo sorriso de predador. Ele disse que ela era mais esperta do que pensava. Então começou a falar, e cada palavra era uma confissão. Ele detalhou exatamente que tipo de informação queria. Dados sobre fusões e aquisições planejadas,
informações sobre licitações, contratos confidenciais. Disse que tinha compradores no mercado negro dispostos a pagar milhões por informação privilegiada. Que com esses dados ele poderia fazer operações de inside trading que o deixariam rico novamente. E que uma vez que tivesse dinheiro e poder de volta, destruiria Eduardo Monteiro completamente, não por mal, mas porque gostava de ver homens poderosos caírem. Mariana o incentivou a continuar falando, fazendo perguntas específicas. Quanto tempo ela teria para conseguir as informações? Como fariam a troca? O que aconteceria com as fotos depois? Rogério, confiante de que a tinha sob controle, respondeu tudo em detalhes incriminadores. Falou sobre suas conexões com organizações criminosas, sobre subornos que havia feito, sobre outras pessoas que havia chantageado no passado. O homem estava tão obcecado em mostrar seu poder que não percebeu que estava cavando sua própria cova. E então, quando Mariana julgou que tinha um material mais do que suficiente, ela fez algo que o pegou completamente de surpresa. Ela sorriu. Não um sorriso de medo ou submissão, mas um sorriso de vitória. E disse: "Obrigada por confirmar tudo. Isso vai facilitar muito o trabalho da polícia." Rogério franziu a testa, confuso. Mariana apontou para o colar que usava. "Cada palavra que você disse foi gravada. Há câmeras escondidas neste apartamento e há uma equipe de segurança e advogados ouvindo tudo desde que você chegou." "Acabou, Rogério. Você mesmo acabou de se condenar." O rosto de Rogério mudou. Confusão virou para raiva. Raiva virou para pânico. Ele avançou em direção a Mariana, mas antes que pudesse tocá-la, a porta do apartamento explodiu. Dante e seus homens entraram como uma força especial, dominando Rogério em segundos. Ele gritou, esperneou, tentou lutar, mas estava completamente superado. 2 policiais, que haviam sido acionados com antecedência, entraram logo em seguida. Os advogados de Eduardo já estavam apresentando as gravações, as evidências, tudo perfeitamente documentado e legal. Rogério foi algemado ali mesmo. Enquanto era levado para fora, ele olhou para Mariana com ódio puro nos olhos. Gritou que ela se arrependeria, que ele voltaria, que destruiria ela de qualquer forma. Mas suas ameaças estavam vazias agora. Ele estava indo de volta para a prisão, e desta vez, com evidências tão sólidas, ele não sairia tão cedo. Extorsão, chantagem, conspiração para crime financeiro, ameaças. A lista de acusações era extensa. Quando a porta se fechou e Rogério foi levado embora, Mariana finalmente desabou. Dante a segurou antes que suas pernas cedessem. Eduardo entrou correndo no apartamento. Sofia em seus braços, porque ele não quis deixá-la sozinha no carro. A menina não entendeu completamente o que estava acontecendo, mas viu que Mariana estava chorando e correu para abraçá-la. Eduardo se juntou ao abraço, e os 3 ficaram ali. Um momento estranho e perfeito de alívio e emoção. Nas semanas seguintes, tudo se desenrolou rapidamente. Os advogados de Eduardo conseguiram uma ordem judicial para apreender e destruir todas as cópias das fotos comprometedoras. As gravações da confissão de Rogério eram evidências em processo criminal. Então ele não teve escolha a não ser entregar tudo. Mariana foi interrogada pela polícia, mas como vítima, não como suspeita. Sua história veio à tona, mas desta vez no contexto certo. A mídia a retratou não como alguém com um passado vergonhoso, mas como uma sobrevivente corajosa que havia enfrentado seu agressor. A Fundação É Recomeço ganhou ainda mais força, porque agora
Mariana não estava apenas contando uma história editada de superação. Ela estava contando a verdade completa. E isso ressoou com milhares de pessoas que também tinham passados imperfeitos, que também haviam cometido erros em momentos de desespero, que também acreditavam que não mereciam segundas chances. Mariana se tornou símbolo real de que não importa de onde você vem ou que erros cometeu, você pode reconstruir sua vida com dignidade. Mas a maior mudança não foi pública, foi pessoal. Eduardo e Mariana desenvolveram uma amizade profunda, construída sobre vulnerabilidade mútua e respeito genuíno. Não era romance, embora a mídia adorasse especular. Era algo mais raro e precioso, uma conexão verdadeira entre duas pessoas que haviam se encontrado em seus piores momentos e ajudado uma a outra a se tornarem melhores. Sofia ganhou uma presença feminina forte em sua vida. Alguém que a visitava regularmente, a levava para eventos, ouvia suas histórias da escola. E Mariana ganhou algo que nunca soube que precisava: uma família escolhida. 6 meses depois, Mariana estava em pé no palco de um grande evento da fundação. Ela olhou para a plateia. Centenas de pessoas, muitas delas jovens, que haviam vindo de situações difíceis e agora estavam reconstruindo suas vidas com o apoio do programa. No fundo da sala, Eduardo segurava Sofia no colo, ambos sorrindo para ela. E Mariana percebeu algo fundamental. Ela havia passado 10 anos correndo do passado, escondendo quem realmente era. Mas foi apenas quando parou de correr, quando expôs suas vulnerabilidades e pediu ajuda, que finalmente encontrou paz. Ela começou seu discurso, e desta vez não havia roteiro editado. Eram suas palavras, sua verdade, sua história completa. Ela falou sobre cometer erros e aprender com eles, sobre pedir ajuda não ser fraqueza, mas coragem, sobre como salvar alguém pode acabar salvando você também, e sobre como, às vezes, as conexões mais improváveis são as que nos transformam mais profundamente. Quando terminou, a sala explodiu em aplausos. Mas o que importava para Mariana não era o reconhecimento público. Era o abraço apertado que Sofia lhe deu depois. Era o aperto de mão firme e respeitoso de Eduardo. Era saber que Rogério estava onde deveria estar, que ela estava segura, que seu passado não a definia mais. Era a liberdade de finalmente viver sem medo, sem máscaras, sem ter que esconder quem ela realmente era. Mariana Vasconcelos, ou Maria Santos, ou qualquer nome que escolhesse usar, havia finalmente aprendido a lição mais importante de todas. Você não pode controlar de onde vem ou que erros cometeu no passado, mas pode escolher quem quer ser no presente. E pode escolher as pessoas que te ajudam a chegar lá. E às vezes, a maior reviravolta não é sobre vingança ou justiça poética. É sobre perceber que salvar alguém pode ser o início de salvar a si mesmo. E que aceitar ajuda não te torna fraco, te torna humano e te dá a chance de recomeçar de verdade. Se essa história te mostrou que todos merecem uma segunda chance e que pedir ajuda é um ato de coragem, compartilha e se inscreve no canal. Porque histórias de recomeço e superação verdadeira precisam ser contadas. E se você chegou até aqui, significa que essas mensagens importam. Obrigada por assistir até o final.